Estou em contato agora com a Letícia Cauano, que é médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração do HCOR, doutora em pneumologia. Doutora Letícia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Doutora Letícia, vamos falar dessa situação complicada, o brasileiro com medo, mesmo os que questionam a quarentena, sempre tem o medo aí de ficar doente, não sabe o quanto que estão vulneráveis em relação a essa situação. Eu queria saber do risco de se ter o coronavírus e ter uma gravidade maior da doença, porque a gente sabe que a maior parte dos casos tem recuperação, isso está sendo comprovado na China e outros países que enfrentaram uma situação muito pior do que a nossa. Agora, o que leva a essa piora, além do fato de poder ter doenças crônicas? Porque muitas vezes são pessoas fortes que não tinham problemas e que de repente a situação desanda, não é? Sim, então, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui aí trazendo um pouco de informação nesse momento em que está todo mundo tão preocupado com aí o desenrolar aí dos dias com o coronavírus. Então, o que a gente sabe a respeito do coronavírus é que, primeiro, as faixas etárias mais elevadas estão sob maior risco de doença grave. Nós sabemos também que pessoas que têm doenças prévias como hipertensão, diabetes, doença cerebrovascular, que quer dizer passado de derrame, em geral doença cardiovascular, passado de infarto, são pessoas que têm risco de ter um coronavírus grave, e pessoas que fumaram. Então, na China, nos estudos chineses, eles viram que os pacientes que fumaram tinham mais chance de ter a doença grave. Fora esses grupos de risco, a gente sabe que algumas pessoas que não são do grupo de risco, que são de faixa etária mais jovem, podem ter doença grave. E o que a gente discute, tem vários cientistas estudando isso, muito provável que isso tenha a ver com o tipo de receptor na célula que a pessoa tenha, porque para o vírus causar lesão, ele precisa entrar dentro da célula e infectar a célula. Isso se dá através de receptores e existe uma variedade de expressão de receptores na população. Dependendo da sua loteria genética, do tipo de receptor que você tem, você pode, sem nenhum fator de risco, ter uma doença muito grave. Por sorte, a gente vê que quanto mais jovem, essa influência do tipo de receptor, ela é menor, e a gente tem menos casos graves em pacientes jovens do que em pacientes mais velhos. Mas se seria uma questão genética, então ela se manifesta até mais nos mais idosos, é isso? O que acontece com a idade, que a gente vê, é que assim, o que está ficando cada vez mais claro é que quem falece de Covid-19 não falece pela infecção, mas falece por uma resposta exacerbada, inflamatória do organismo a essa infecção. A maioria dos casos, não todos, mas a maioria dos casos. O que acontece com a idade é que a nossa capacidade de equilibrar a resposta imunológica e, a partir de um determinado ponto, essa resposta imunológica se acalmar, a gente com a idade vai perdendo isso. E é por isso que os idosos são os grupos de maior risco. Eu estou tentando aqui falar com termos bem simples, não usar nenhum termo técnico, para para manter a comunicação. Eu espero que eu tenha conseguido. Se eu não conseguir, você pergunta de novo, Denise, que eu posso tentar explicar de outra forma o que é a questão da idade no Covid-19. Exatamente, dá a impressão que tem uma vulnerabilidade maior em termos pulmonares, é exatamente isso que acontece, tem menos resposta do que os mais jovens? Então é assim, o Covid-19, em geral, ele tem duas fases. A primeira fase, ela é uma fase infecciosa, branda. A maioria das pessoas encerra aí nessa fase e vai ficar bem. Uma parcela da população, quanto mais alta a idade, maior o risco disso acontecer, progride para uma segunda fase da doença, que continua uma fase muito inflamatória e é onde as complicações graves aparecem, necessidade de suporte de terapia intensiva e etc. Nessa segunda fase, o que parece é que é um sistema imunológico muito ativado, além da necessidade, que está causando mais problema para o organismo do que resolvendo a infecção. E essa falta de regulação imunológica é uma coisa que vai aumentando com o passar da idade e que a gente quase não vê na infância. E isso é uma das explicações pelas quais a gente simplesmente não vê Covid-19 grave em crianças.
Agora, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de comparação. É a mesma reação que o organismo tem quando a pessoa começa a ter diabetes tipo 1 de repente? No diabetes tipo 1 é diferente, mas o que talvez você esteja querendo comunicar seja um quadro que vinha e aí de repente tem uma descompensação grave, a pessoa precisa ir para o hospital, precisa receber tratamento de suporte. Então, nesse sentido, a analogia é compatível. Porque é uma reação, de repente, do organismo a alguma coisa que faz com que o pâncreas deixe de reagir normalmente. Seria mais ou menos isso que acontece. Entendi seu raciocínio, sim, como um mecanismo de ação. Então, o organismo agredindo o pâncreas, levando a um diabetes tipo 1. Sim. Procede a analogia. Porque preocupa alguns casos, por exemplo, que a pessoa vai procurar tratamento. A gente tem alguns casos isolados e que vêm sendo bastante noticiados, de pessoas que não tinham doença pré-existente, que estão bem, vão até o médico, ficam em casa, aquela recomendação de uma situação normal, e de repente tem uma piora muito brusca. Né? Então isso causa até uma preocupação maior, porque todo mundo, mesmo enquanto a pessoa não está 100% curada, dá a impressão que tem que em algum momento pode sair do controle, não é? A maioria dos casos que ficam graves, em geral, eles não melhoram. Então, o que acontece é a primeira fase de febre, dor no corpo, uma dor de garganta, pode ter diarreia. Essa febre não melhora e com 4, 5 dias começa a vir a falta de ar. Então, é o que a gente mais tem visto e eu estou em contato com colegas na Europa que estão numa outra fase já da epidemia, Itália, Espanha, França, e eles nos relatam a mesma observação, que os pacientes que acabam indo para a UTI são aqueles que a primeira fase da doença não cessou, continuou o febrão e aí a pessoa evolui para a segunda fase. Agora, doutora, em relação a essa medicação que está sendo testada, a senhora como pneumologista, tem além, ficou muito conhecida a cloroquina, agora que está na boca de todo mundo falando disso daí, inclusive governantes falando muito disso, Trump que começou com essa ideia e vem sendo testada de fato. Agora, a azitromicina também seria usada aí para tratar da pneumonia mesmo? A azitromicina tem 2 papéis aí nesse momento. Ela tanto serve como antibiótico, como a gente sabe que ela também tem a capacidade de modular a resposta inflamatória do organismo. E lembra que eu comentei que a gente tem a impressão que nos casos graves o problema mesmo está numa resposta imunológica exagerada? Então pode ser, é uma hipótese plausível de que a azitromicina tem esse duplo efeito, antibiótico e modulando esse excesso de resposta inflamatória. Perfeito. Os esclarecimentos estão prestados, as pessoas continuam preocupadas e querendo saber exatamente com o que estão lidando, né? Inclusive pelo risco de contágio. Eu conversei aqui com a Letícia Cauano, que é médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração, HCOR, doutora em pneumologia. Doutora Letícia, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise. Bom trabalho para você. Muito obrigada.